Tive inveja dos arrogantes. Salmos 73. Você já olhou para alguém que vive com arrogância, ignora a Deus e ainda assim parece ter uma vida melhor do que a sua? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas no silêncio do coração já se perguntou: por que parece que os injustos prosperam enquanto aqueles que procuram honrar a Deus enfrentam tantas lutas? O mais surpreendente é que a Bíblia não esconde esse conflito. Pelo contrário, ela registra a luta de um homem fiel que quase perdeu a fé por causa dessa mesma pergunta. E quando descobrimos como Deus transformou a visão dele, começamos a enxergar nossa própria vida de uma maneira completamente quando a comparação invade o coração. Existem batalhas espirituais que não começam com uma grande tragédia, mas com um simples olhar para a vida de outra pessoa. Você segue procurando viver com integridade, ora, busca agradar a Deus e permanece fiel mesmo quando ninguém está olhando. Então, quase sem perceber, começa a observar pessoas que desprezam os princípios de Deus e aparentemente vivem sem preocupações. Elas prosperam, recebem reconhecimento, parecem felizes e seguem em frente como se nunca precisassem prestar contas a ninguém. É exatamente nesse ponto que o Salmo 73 nos encontra. Asaf não era um homem distante de Deus. Pelo contrário, ele era um dos líderes do louvor em Israel, alguém separado para servir na presença do Senhor. Ainda assim, teve coragem de registrar uma das confissões mais honestas de toda a Bíblia. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Essas palavras surpreendem porque revelam que a crise não começou com um pecado escandaloso, mas com uma comparação silenciosa. A inveja não surgiu porque Asaf desejava viver uma vida de rebeldia. Ela nasceu quando seus olhos permaneceram tempo demais fixos naquilo que os outros possuíam e de menos naquilo que Deus já havia lhe dado. Essa é uma armadilha tão antiga quanto a própria humanidade. No Éden, a serpente desviou o olhar de Eva para aquilo que parecia faltar. No deserto, Israel frequentemente esquecia os milagres de Deus, ao comparar sua realidade com as lembranças distorcidas do Egito. E ainda hoje, nosso coração faz o mesmo quando mede a bondade de Deus pelas circunstâncias visíveis. Talvez você nunca tenha admitido isso em voz alta, mas pode haver momentos em que surge uma pergunta desconfortável. Será que vale a pena permanecer fiel? Quando vemos pessoas desonestas prosperando, injustiças ficando impunes, ou aqueles que ignoram a Deus aparentemente vivendo sem dificuldades, essa pergunta pode se aproximar silenciosamente do nosso coração. O Salmo 73 nos ensina algo precioso logo em seus primeiros versos. Deus não rejeita quem leva até ele suas dúvidas sinceras. Asaf não escondeu sua luta, nem tentou parecer espiritualmente forte. Ele expôs sua fraqueza diante do Senhor, e foi justamente essa honestidade que abriu caminho para uma transformação profunda. Mas essa confissão é apenas o início da jornada. A pergunta permanece: por que a prosperidade dos ímpios parecia tão convincente aos olhos de Asaf? Para compreender isso, precisamos entrar no mundo em que ele viveu e descobrir o cenário que tornou essa crise tão intensa. Um detalhe que muda completamente a maneira como entendemos este salmo. O mundo que Asaf observava: prosperidade, orgulho e uma crise de fé. Para compreender a intensidade da luta de Asaf, precisamos enxergar o mundo através dos seus olhos. Ele não escreveu este salmo como alguém observando a vida de longe. Todos os dias servia no templo, conduzia o povo na adoração e testemunhava a fidelidade de Deus na história de Israel. Ele conhecia as promessas das Escrituras. Sabia que o Senhor é justo e governa sobre todas as coisas, mas havia algo que parecia contradizer tudo isso.
Ao levantar os olhos, Asaf via homens arrogantes vivendo como se Deus não existisse. Eles acumulavam riquezas, desfrutavam de influência e pareciam caminhar pela vida sem enfrentar as consequências de suas escolhas. Nos versículos seguintes, ele descreve essa realidade com impressionante sinceridade. Aos seus olhos, essas pessoas tinham saúde, força, conforto e uma confiança que chegava a ser ofensiva. O orgulho era usado como um colar e a violência os vestia como uma roupa. Não apenas prosperavam, exibiam sua prosperidade sem qualquer temor do Senhor. É importante perceber que Asaf não está ensinando que todos os ímpios vivem dessa forma, nem que todos os justos sofrem continuamente. Ele está descrevendo aquilo que sua percepção enxergava naquele momento de crise. Sua visão estava limitada ao presente, ao que podia ser visto, e isso fazia a injustiça parecer permanente. Essa experiência continua extremamente atual. Hoje, talvez, não vejamos reis ostentando sua riqueza nas praças, mas basta abrir uma rede social para sermos bombardeados por imagens cuidadosamente selecionadas de sucesso, luxo e felicidade. Pessoas que vivem sem qualquer compromisso com Deus, frequentemente parecem ter tudo o que muitos cristãos oram para conquistar. Aos poucos, a comparação transforma exceções em regra e aparências em verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. Sua crise não nasceu porque Deus havia mudado, mas porque sua perspectiva foi sendo moldada pelas circunstâncias visíveis. Quando olhamos apenas para o momento presente, é fácil concluir que a fidelidade não compensa e que a justiça divina demora demais para agir. No entanto, o próprio Salmo começa a preparar uma resposta. Asaf ainda não percebe, mas existe um lugar onde sua visão será completamente restaurada. Não será uma mudança nas pessoas ao seu redor. Não será uma reviravolta imediata nas circunstâncias. Será algo muito mais profundo. E tudo começará no instante em que ele entrar na presença de Deus. Ali, uma única mudança de perspectiva fará desmoronar todas as conclusões que pareciam tão sólidas até aquele momento. O momento que muda tudo, entrar na presença de Deus. Asaf tentou compreender aquela aparente injustiça usando apenas a lógica humana. Ele observou, comparou, refletiu e buscou respostas. Mas quanto mais analisava a prosperidade dos ímpios, mais confuso ficava. Então ele escreve uma frase que revela o peso dessa luta. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. A resposta não estava ao alcance de sua própria razão. É justamente nesse ponto que o Salmo muda de direção. O versículo 17 começa com uma expressão simples, mas poderosa. Até que entrei no santuário de Deus. Essas poucas palavras marcam a verdadeira virada da narrativa. Nada havia mudado do lado de fora. Os arrogantes continuavam prosperando. As circunstâncias eram as mesmas. O que mudou foi o lugar onde Asaf passou a olhar para a realidade. O santuário, no contexto de Israel, era muito mais do que um edifício. Era o lugar onde o povo se reunia para adorar, ouvir a palavra, oferecer sacrifícios e lembrar da aliança do Senhor. Ali, a atenção deixava de estar centrada nas aparências e voltava-se para o caráter de Deus. A presença do Senhor reorganizava aquilo que a ansiedade e a comparação haviam colocado em desordem. Esse detalhe revela uma verdade profunda. A presença de Deus não altera apenas nossos sentimentos, ela corrige nossa perspectiva. Muitas vezes, imaginamos que a solução para nossa inquietação seria Deus mudar imediatamente nossas circunstâncias. No entanto, antes de transformar aquilo que está ao nosso redor, Ele frequentemente transforma a maneira como enxergamos o que está diante de nós. Foi no santuário que Asaf finalmente compreendeu o fim deles. Pela primeira vez, deixou de avaliar a vida apenas pelo presente e passou a enxergá-la à luz da eternidade. A prosperidade que antes parecia invejável revelou-se frágil.
O sucesso que parecia definitivo mostrou-se temporário. Aquilo que seus olhos consideravam uma vitória era, na verdade, um caminho sem fundamento eterno. Essa é uma das grandes mensagens do Salmo 73. A eternidade muda completamente a interpretação do presente. Quando perdemos essa perspectiva, passamos a medir a bondade de Deus pelas circunstâncias. Mas quando contemplamos a realidade a partir da presença do Senhor, entendemos que nem toda prosperidade é bênção, assim como nem toda dificuldade é sinal de abandono. Talvez seja por isso que Deus nem sempre responda às nossas perguntas imediatamente. Antes de nos dar explicações, Ele nos convida para a sua presença. Porque existem verdades que não podem ser compreendidas apenas com informação. Elas precisam ser contempladas à luz do relacionamento com Ele. E essa nova perspectiva conduz Asaf à maior descoberta de todo o Salmo. O verdadeiro tesouro nunca foi aquilo que os ímpios possuíam, mas aquilo que eles jamais poderiam possuir. Uma comunhão viva com Deus, capaz de permanecer quando tudo o mais desaparece. A prosperidade que termina e a herança que permanece. Depois de entrar na presença de Deus, Asaf percebe algo que antes estava completamente oculto. A prosperidade dos ímpios não era uma prova de que Deus havia perdido o controle. Ela era apenas uma fotografia de um momento da história, não o retrato completo da realidade. Por isso ele declara: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. À primeira vista, essa linguagem pode parecer severa, mas o objetivo do Salmo não é celebrar o juízo sobre os ímpios. É revelar a fragilidade de uma vida construída sem Deus. Aquilo que parecia firme era, na verdade, um terreno instável. O sucesso, a influência, os bens e o prestígio podiam dar uma sensação de segurança, mas não tinham capacidade de sustentar uma alma diante da eternidade. Esse contraste aparece em toda a Bíblia. Jesus encerra o Sermão do Monte falando de duas casas aparentemente semelhantes. Ambas enfrentam a mesma tempestade, mas apenas uma permanece de pé, porque foi edificada sobre a rocha. A diferença não estava na aparência da construção, mas no fundamento. O Salmo 73 nos conduz à mesma conclusão. Uma vida pode parecer admirável aos olhos do mundo e ainda assim estar espiritualmente sem alicerce. Nesse momento, Asaf faz outra confissão surpreendente. Ele deixa de olhar para os outros e volta o olhar para si mesmo. Quando o meu coração se amargou, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal diante de ti. Em vez de alimentar ressentimento, ele reconhece que seu maior problema não era a prosperidade dos ímpios, mas a condição do próprio coração. A inveja havia distorcido sua percepção de Deus. Esse é o ponto de virada mais profundo do Salmo. A verdadeira batalha nunca foi entre o justo e o ímpio. Foi entre duas maneiras de enxergar a realidade. Uma perspectiva limitada ao agora produz comparação, ansiedade e frustração. A perspectiva moldada pela presença de Deus produz discernimento, humildade e paz. E então surgem algumas das declarações mais belas de toda a Escritura. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Observe como Asaf já não fala sobre riquezas, posição ou sucesso. Seu maior tesouro passou a ser a companhia constante de Deus. Essa verdade alcança seu ponto mais alto quando ele proclama: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não é uma frase de quem recebeu todas as respostas para os problemas da vida. É a declaração de alguém que descobriu algo infinitamente maior do que as respostas. Asaf compreendeu que, se possui Deus, possui aquilo que nenhuma circunstância pode roubar. Essa é a redefinição bíblica da prosperidade.
A maior riqueza do cristão nunca foi uma vida sem dificuldades, mas uma vida sustentada pela presença do Senhor. Tudo o mais é temporário. A comunhão com Deus, porém, permanece para sempre. O Salmo 73, diante da nossa realidade. É fácil pensar que a luta de Asaf pertence apenas ao passado. Afinal, vivemos em um mundo muito diferente do antigo Israel. Mas basta observar nossa rotina para perceber que o cenário mudou, enquanto o coração humano continua o mesmo. Hoje, a comparação chega até nós em questão de segundos. Basta abrir uma rede social para encontrar pessoas exibindo conquistas, viagens, patrimônio, reconhecimento e uma felicidade que parece não ter fim. Vemos apenas os melhores momentos da vida dos outros e, sem perceber, começamos a comparar esses recortes com toda a complexidade da nossa própria história. É nesse instante que o Salmo 73 se torna incrivelmente atual. Asaf nos lembra que as aparências nunca contam toda a história. Apenas Deus conhece o coração, as lutas invisíveis e, principalmente, o destino eterno de cada pessoa. Quando medimos a bondade de Deus apenas pelo sucesso material ou pela ausência de problemas, acabamos adotando o mesmo critério que quase levou Asaf a tropeçar. Isso também acontece em situações que não aparecem nas redes sociais. Talvez você conheça alguém que cresce profissionalmente usando desonestidade. Talvez veja pessoas manipulando, mentindo ou explorando os outros, e mesmo assim sendo promovidas e admiradas. Em momentos assim, a pergunta volta a surgir: vale a pena continuar fazendo o que é certo? A resposta do Salmo 73 não é um simples sim. Ela é muito mais profunda. Vale a pena porque a fidelidade a Deus não depende das recompensas imediatas deste mundo. Ela nasce do relacionamento com aquele que nunca abandona os que são seus. Nossa obediência não é um investimento esperando retorno financeiro ou reconhecimento humano. É a resposta de um coração que encontrou em Deus seu maior bem. Por isso, quando a comparação bater à porta do seu coração, faça o mesmo caminho de Asaf. Antes de alimentar pensamentos de amargura, entre novamente na presença de Deus. Abra as Escrituras. Ore com sinceridade. Lembre-se de quem Deus é antes de tentar interpretar as circunstâncias ao seu redor. Porque a paz não nasce quando finalmente entendemos tudo o que acontece. Ela nasce quando voltamos a confiar naquele que governa todas as coisas, mesmo quando nossa visão ainda é limitada. E é justamente essa confiança que conduz Asaf às palavras finais do Salmo. Uma declaração que resume toda a sua jornada e deixa um convite para cada um de nós. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. A jornada de Asaf termina de maneira muito diferente de como começou. O homem que quase tropeçou por causa da inveja agora já não está preocupado em medir sua vida pela prosperidade dos outros. Algo muito mais profundo aconteceu dentro dele. Seu coração encontrou descanso porque sua perspectiva foi restaurada. As últimas palavras do Salmo 73 resumem essa transformação de forma extraordinária. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Perceba que Asaf não diz que todos os seus problemas desapareceram. O Salmo não informa que suas circunstâncias mudaram, que os ímpios deixaram de prosperar ou que todas as suas perguntas foram respondidas. O que mudou foi o centro da sua confiança. Essa é uma das maiores lições de toda a Escritura. A paz verdadeira não depende de compreender todos os caminhos de Deus, mas de caminhar com Ele. Muitas vezes buscamos respostas quando Deus deseja, antes de tudo, nos oferecer sua presença. E quando permanecemos perto dele, descobrimos que sua companhia sustenta o coração, mesmo em meio às perguntas que ainda não têm resposta. Essa verdade atravessa toda a Bíblia.
Abraão caminhou sem conhecer o destino final. José passou anos na prisão antes de entender o propósito de seu sofrimento. Jó nunca recebeu uma explicação completa para tudo o que enfrentou. Os discípulos também viveram momentos em que não compreendiam os planos de Jesus. Em todos esses casos, Deus mostrou que a fé não consiste em enxergar cada detalhe do caminho, mas em confiar naquele que conduz o caminho. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente a luta que Asaf enfrentou. Talvez exista alguém cuja prosperidade desperte perguntas no seu coração. Talvez você tenha sido fiel, tenha orado, tenha esperado e mesmo assim sinta que sua realidade parece mais difícil do que a de quem ignora a Deus. Se esse é o seu caso, lembre-se desta verdade. A maior evidência da bondade de Deus não é aquilo que você possui, mas a certeza de que Ele está com você. Tudo o que este mundo oferece é passageiro. A presença do Senhor, porém, permanece quando os recursos acabam, quando os planos mudam e quando as forças se esgotam. No fim, Asaf descobriu que o verdadeiro oposto da inveja não é possuir mais. É desejar mais a Deus do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Que essa também seja a nossa oração. Que em vez de fixarmos os olhos na prosperidade passageira, aprendamos a contemplar a riqueza que nunca envelhece. Uma vida escondida em Deus, guiada por Sua palavra e sustentada por Sua graça. Porque quando compreendemos essa verdade, o Salmo 73 deixa de ser apenas a história de um homem que venceu a inveja. Ele se torna o testemunho de alguém que encontrou o maior tesouro que um ser humano pode possuir: estar perto de Deus. Todos nós, em algum momento, olharemos para a vida de outras pessoas e seremos tentados a acreditar que Deus está sendo mais bondoso com elas do que conosco. Mas o Salmo 73 nos convida a levantar os olhos acima das aparências e contemplar a eternidade. A verdadeira prosperidade não pode ser contada em bens, conquistas ou reconhecimento. Ela é encontrada na comunhão com o Senhor. Que quando a comparação tentar roubar sua paz, você se lembre das palavras de Asaf e escolha voltar à presença de Deus. É ali que a inveja perde a força, a confusão dá lugar ao discernimento e o coração descobre que não existe riqueza maior do que caminhar com aquele que nunca nos abandona.